Então, eu queria agradecer, né, o convite, fiquei bem feliz, e contar um pouquinho a minha trajetória. Eu sou enfermeira, era, sou enfermeira por herança, tive uma mãe enfermeira também, e aí acabei virando enfermeira. Um pai advogado, que todos os restos dos meus irmãos ficaram advogados, e eu fiquei enfermeira. Então, eu cuido muito de toda a família. Eu estava conversando antes de começar, como a gente é uma vez enfermeira, sempre enfermeira, né? Sempre está olhando e observando e entendendo o que está acontecendo. Bom, e fiquei nutricionista por acaso, porque não passei na primeira chamada da URGS para enfermagem, e aí minha mãe, enfermeira, disse, mas olha, eu tive umas aulas de nutrição e eu sei que está abrindo uma faculdade de nutrição, 1980 e poucos. E não, 1979. Aí eu disse, ué, o que será que faz a nutricionista? Fiz a prova e passei, e aí eu disse, bom, vou fazer, será que eu vou fazer nutrição junto? Fiz as duas faculdades junto, então corri bastante na época da graduação. E, e para mim sempre foi muito importante ser nutricionista, porque eu enxergava a enfermagem como o cuidado nutricional. Então, eu enxergo ah, que a gente só consegue uma boa saúde se a gente tem um cuidado nutricional. Eu acho que a nutrição é que nos gera uma, uma saúde boa, tanto mental, espiritual e, e física, sabe? Porque se a gente não cuida bem do que a gente come, a gente não consegue fazer nada. Se a gente come superprocessados o tempo inteiro, batatinha frita e credo, isso aí, cada dia que passa, vai nos acumulando problemas de saúde. E aí, com isso, eu fiz toda a minha graduação como enfermeira, pensando que eu sou uma enfermeira nutricionista. Então, porque vejo o alimento como nosso remédio. E aí, com isso, eu acabei trabalhando muito na área da nutrição e da enfermagem, eu ia para o hospital e depois trabalhava no consultório, atendendo pacientes de nutrição, e, e eu era GEM também, e aí conheci meu marido, que era GEM também, GEM é a geração nova, que eram os jovens da época, ah, quando a gente era estudante ainda da faculdade. Então, a gente se chamava de GEM, geração nova. E, e ele era nordestino, e eu gaúcha, e a gente casou e fizemos uma revolução na nossa casa. Então, eu aprendi muito da culinária também, do Maranhão, e, e aí vivemos muito felizes 36 anos, agora ele partiu para o paraíso, e eu fiquei aqui, mas continuo bem vinculada ao norte e nordeste. Aliás, tenho muita vontade de morar no norte. Bom, então, me convidaram para falar sobre aquele artigo, e esse artigo surgiu porque a autora do artigo é uma pessoa que que é de Óbidos, e ela mora em São Paulo, e ela ah, desen- eh, queria que eu mandasse exemplos de idosos saudáveis, e para ela escrever sobre o envelhecimento saudável e tal. E aí, com isso, eu acabei me envolvendo e mandando algumas pessoas para que ela pudesse entrevistar, mas, antes disso, eu coloquei quais são os 4 pontos mais importantes para um envelhecimento saudável. Então, primeiro, eu já falei um pouquinho da alimentação saudável, que é, na realidade, saudável não é só comer frutas e verduras, mas também tirar alguns alimentos que nos fazem o processo inflamatório ou que nos deixam com uma alimentação acidificante, então eu coloco muito a carne vermelha, usar menos, usar
mais peixe, frango, cozinhar os alimentos e não tostar. Então, o tipo de enzima que nós precisamos, a importância da gente usar papaína, por exemplo, a semente do mamão batida, ter de molho ela na geladeira, usar orégano em solução, usar, por exemplo, a casca do abacaxi em água, como bromelina, que a gente coloca depois de cada refeição, toma-se 50 ml. Tudo isso são enzimas digestivas que nós perdemos ao longo dos anos, e com 65, que eu agora já fiz 65, então com 65 em diante a gente já é considerado idoso, né? Então, antes disso, a gente pode já ter essas atitudes de melhora das nossas condições de não só de alimentação, mas de absorção e biodisponibilidade do alimento, que vai virar um nutriente que depois vai nos dar energia. E uma coisa também, alguns alimentos, alguns produtos importantes, que seriam os suplementos, o complexo B, que a gente usa muito na batata doce e que é fundamental para a gente usar durante o dia, né? As substituições e tal. E, então, eu coloquei para ela esses 4 pontos. O primeiro, alimentação saudável. O segundo, exercício físico, que o idoso, ou qualquer um dos 50 a mais, eu acho que até os 30 a mais, e agora os 18 mais, trabalham tanto com exercício físico, a academia passou a ser a nossa igreja. Eu acho que a academia é como se eu fosse para a igreja, eu vou para a igreja todos os dias e vou para a academia também. Então, a academia ela é fundamental para o nosso corpo físico. A gente precisa de exercício, a gente precisa fortalecer nossos músculos. E a velhice saudável tem que ter menos sarcopenia, redução da musculatura e mais músculos. E a gente só consegue fazendo exercício. Não adianta dizer que vai tomar colágeno, isso tudo é bobagem. Para mim, assim, isso aí não entra muito no meu esquema de alimento como remédio. Mas o exercício físico, sim. Aí alguém me pergunta sempre, aí eu posso também usar a dança como exercício? Pode ser só a caminhada? Pode, mas a gente precisa também fortalecer os músculos. E aí a internet tem uma variedade, né, gente, de professores de educação física no YouTube ensinando a sentar e levantar, e fazer exercícios com abre a porta e fecha a porta, eu acho fantástico. Eu aprendi já muito também. Depois, o outro ponto é a conexão com amigos. Isso que a gente faz aqui, esse grupo, é uma conexão com amigos. A gente tem que ter amigos. Lembra que na terceira idade, nosso filho já casou, já tem uma nora, já tem uma nora que vai conduzir a família de um outro jeito, é outra mulher que está na vida, já não somos mais nós, no caso de nós mulheres. No caso dos homens, tem as noras, tem os genros, né? Então, tem toda essa relação que é nossa família original partiu para outras famílias. Então, se a gente se dá conta, se a gente ficar pensando como idoso, que eu preciso, meu filho, por que você não me ligou? Por que você não fez isso? Então, eu sempre me lembro e eu vivo na minha vida nessa linha. Eu lembro sempre da minha mãe enfermeira. Ela dizia assim: nunca espere seu filho te ligar, tu é que liga para ele. Então, ela pegava o telefone nas épocas de 1980, 90, que era tudo telefone fixo, e aí ligava e falava com cada um. Então, ela tinha 7 filhos, cada um. E aí a gente sabia as novidades de um para o outro, porque ela ia contando as novidades. E
Isso é importante, isso na nossa família e na nossa conexão com amigos também, os nossos amigos da academia, os nossos amigos da igreja, os nossos amigos do movimento, os nossos amigos da aula de yoga. E então tudo isso nos cria outro mundo que não é só o nosso mundinho familiar, né? Então esse é um outro ponto importantíssimo que nós precisamos sempre ter em mente, conexão com amigos. Depois, o próximo ponto que eu acho também importante são as meditações e as práticas integrativas em saúde. Às vezes, a gente tem pessoas que a gente atende, por exemplo, ou que eu ensino, depois eu vou contar para vocês rapidinho o que eu faço, que eu tenho um grupo de cuidadores de idosos, mas eu acho que todos nós precisamos de uma meditação, seja ela uma meditação do Evangelho, seja uma meditação do, de um guru, quem gosta disso, né, de uma meditação formal, que a gente faz a respiração e lembra de um mantra. A meditação, a oração é ponto de partida também para nós na terceira idade, porque o corpo espiritual, a espiritualidade, ela tem que ser desenvolvida. Se a gente não desenvolve essa espiritualidade, eu vou falar agora sobre as 5 virtudes do idoso, né? A gente não consegue, a base da nossa história é essa. Então, hoje em dia, no SUS, a gente tem as práticas integrativas em saúde, que têm nos ajudado muito, complementares de saúde, que elas são a aurículo, outro que aí já vai melhorar a nossa irritabilidade, etc. A outra é o reiki, a outra prática é a meditação mesmo, né, que a gente já tem bem desenvolvido isso. A outra é a aromoterapia, que é fantástico também para melhorar esse aspecto do transcendente, que eu acho que isso aí é o quarto ponto. Então, aqui eu falei para vocês os 4 pontos importantes para um envelhecimento sadio: alimentação saudável, exercício físico, conexões com amigos e meditação. Agora, naquele artigo, eu passei en passant e eu podia ter colocado um pouco mais profundo, eu acho, sobre que era exatamente o que eu queria colocar, que era sobre além do exercício físico, o exercício que a velhice precisa, a terceira idade, ou idoso, se vocês querem dizer assim, precisa crescer e desenvolver, que são as virtudes. E aqui eu vou colocar, eu vou só colocar meu óculos para dar uma lidinha melhor. A primeira é a serenidade. Então, a gente sabe que até na Bíblia mesmo existe muito, se fala muito sobre a serenidade em Provérbios 17:1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, esse aspecto dessa virtude, da serenidade, que é exatamente gerar pensamentos alegres, e retomar toda as nossas recordações alegres. Então, eu tenho um curso de cuidadores de idosos, e nesse curso eu tenho um grupo, agora já devem ser umas 200 pessoas, mais ou menos. A gente dá curso no interior, é um projeto de extensão da universidade. E a gente está treinando muitos cuidadores de idosos entram como pessoal da higienização nas instituições de longa permanência e acabam aprendendo a trocar uma fralda e fazer isso, mas não tem a certificação nem o preparo.
Então, a gente está fazendo isso já com os conselhos da pessoa idosa, fizemos em Bento, o Flávio está aí também, e depois ele pode dizer, e, e aí a gente sente que esse ponto é muito importante. Quando tu está cuidando de um idoso que começa com aquele pensamento ruim, ou ele está sentado numa mesa e tem briga e tem confusão, e ele começa a lembrar de atitudes e de problemas passados, e começa a vir a ansiedade e perde a serenidade do momento. A gente precisa trabalhar ideias e imaginações e pensamentos alegres. Então, a troca do pensamento, isso é fundamental para a gente exercitar essa virtude. Depois, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha. Outra coisa é a serenidade como uma capacidade de viver com seus problemas sem resolvê-los. Pô, eu tenho um problema financeiro, eu estou sempre pensando naquele problema, sempre pensando no problema. Então, o conseguir trabalhar isso com aquela pessoa idosa que tu está do lado e dizer para ela, não, vamos pensar, vamos gerar a esperança e escolhas de que a gente vai conseguir resolver isso, quem sabe vendendo uma coisa, acalmando sempre, diminuindo, tirando esse pensamento. Tá? Então, isso já vai nos ajudar muito na serenidade. Depois, a serenidade, na realidade, a qualidade dos nossos pensamentos e escolhas, ela acaba dando essa paz de alma. E essa paz na alma, ela tem uma ligação muito forte com o doar-se. Então, na hora que a pessoa tem essa dificuldade de ser serena nos seus pensamentos, o doar-se também é uma estratégia que a gente utiliza. Então, ajudar. Eu acho que a Nara que fazia, a Nara que está aqui no nosso grupo, fazia um enxovalzinho para o Hospital de Clínicas, tinha um grupo de amigas que trabalhava com isso, depois tu podia falar um pouquinho, Nara. Então, esse é o momento que tu está com outras pessoas fazendo alguma coisa para o outro. Então, isso aí é fundamental. Tu pode ter um monte de dívidas, mas se tu tiver aquele momento de serenidade, saber que tu pode doar para o outro, é a alegria. É essa alegria que tem que vir para exercitar essa virtude. Depois, a paciência. É a segunda virtude que a gente precisa desenvolver bem na terceira idade. Que significa o quê? Suportar dificuldades e problemas com esperança de que coisas melhores vão acontecer. Confiar no tempo de Deus. Isso é para gerar paciência. E a paciência, ela é muito difícil, né? Porque às vezes a gente quer ter vem um problema e vem uma pessoa assim e tu diz não, eu vou ter paciência com ela, eu vou ter paciência. Aí tu vai rezando e vai pedindo, não, fulano vai vir, eu tenho que ter paciência. Mas a paciência na realidade, ela ela pode ser gerada e criada com várias artimanhas das práticas integrativas. Eu sempre ensino para o pessoal, olha, uma maneira da gente conseguir ter paciência é respirar profundamente, ficar calma, pensar que cada um tem o seu tempo. Então, eu tenho o meu tempo mais rapidinho, mas o outro é mais devagar. Então, eu vou entender o tempo dele. Como é que ele consegue desenvolver ou não aquela ação? E as aromoterapias, elas ajudam muito nisso. O alecrim, que é um aroma que a gente coloca não sei se vocês conhecem bem a parte de aromaterapia. A gente utiliza essências num determinado aparelhinho e coloca na tomada e sente o cheirinho.
pode ser assim, pode colocar na mão e cheirar. Então, tem alguns aromas que nos ajudam nesse aspecto da paciência, e depois vamos ver outra virtude, que é a mansidão, que ela também tem muito a ver com isso. A mansidão, na realidade, é aqueles momentos que a gente tem contra a mansidão, que é a raiva, né? Então, esse sentimento de raiva, de brabeza, eu me lembro, para mim, a mansidão é a virtude que eu tenho que desenvolver mesmo, porque sempre penso, sempre vejo o meu pai, por exemplo. O meu pai tem 93 anos e eu fico encantada como ele vive as 5 virtudes. E a mansidão, eu nunca vi ele brabo e irritado. Agora, quanto idoso, muito menos. Mas ele sabe respirar, ele sabe entender, e ele sabe olhar quando a gente está bravo, falando com ele bravo, ele fica só olhando. Então, é uma maneira da gente viver essa mansidão, esse e essa dificuldade porque a ira, a raiva que a gente tem, isso tudo acaba gerando um desrespeito com o outro, com violência. Então, isso no momento, quando eu tenho o grupo das cuidadoras, isso aparece demais. As alunas ficam muito chateadas com os idosos que elas cuidam, quando eles ficam bravos com elas. E elas vêm me dizer: ah, não, eu não quero mais cuidar de fulano, porque ele é muito irritado, é muito bravo comigo. Então, eu começo a ensinar um pouquinho algumas coisas. A primeira é pedir a sabedoria para ser calmo naquele momento. Então, no momento que a pessoa está assim, perguntar: por que você está assim? Então, o exercício com a mansidão, ele é feito através do questionamento. Eu vou me questionar, mas por que será que eu fico irritada quando aquele meu filho pisa daquele jeito na minha casa? Então, às vezes, até o pisar já te deixa, sabe? Não, tem alguma coisa errada comigo. O que está acontecendo? Então, esse questionamento a gente ensina, eu sempre ensino muito isso para as alunas, que elas devem questionar por que que a senhora ficou braba assim comigo agora. Então, ou deixa a brabeza sair do corpo e aí trabalha esse exercício da mansidão. Por que que a senhora ficou brava aquela hora? Vamos lembrar, vamos pensar nos gatilhos que surgiram nesse momento, né? E talvez a mansidão seja o grande problema da gente, né, na terceira idade, porque é uma virtude que a gente tem que exercitar muito, porque muitas coisas nos deixam irritados. A gente viveu uma outra realidade. Nosso mundo adolescente foi outro. Hoje eu estava olhando o pessoal dançando lá, aquelas músicas horríveis, aquelas bundas para cima, e fiquei pensando, nossa, que coisa mais sem graça, sabe? Mas não era que é porque eu não precisava te julgar também, mas é que passa na nossa cabeça e muitas vezes a gente se irrita um pouco, assim. Eu me irrito muito com algumas atitudes dos jovens. Acho que não precisava ser dessa maneira, né? Mas, então, a gente tem algumas técnicas, o respirar profundo, a aromaterapia nos ajuda também, o questionamento é o que mais nos ajuda na mansidão. A mansidão, ela vai nos gerar uma consciência, e o gerar a consciência é fundamental. Sentar retinho, fechar os olhos e começar a respirar profundamente, pensando só na nossa respiração, 4 vezes, respira 4, para 4, solta em 4. E aí vai fazendo esse tipo de. E aí tem vários tipos de meditação que vocês encontram em várias orientações.
mas é importantíssima a meditação para a gente conseguir exercitar a mansidão. Depois nós temos outro virtude na velhice que é linda, que é a gratidão. A gratidão, eu acho que é uma que, quando a gente tem a espiritualidade, a gratidão, ela sempre está aflorada na nossa vida, né? Ela sempre aparece. Então, por quê? A gente sente que o outro quer que nos ajuda, né? Então, eu me lembro sempre da gratidão. Eu me lembro de uma história de uma cuidadora que cuidava da minha mãe, morreu com 87 anos. E ela era uma enfermeira, né? E ela era cuidada, ficou acamada, e ela tinha várias cuidadoras que iam lá e tal, fazer regime de plantão 24 horas, e ela, uma vez, uma cuidadora me disse: Temis, eu fico impressionada com a tua mãe. Tudo que eu faço, ela diz muito obrigada. E aquilo ali me toca sempre, porque é o meu trabalho, mas ela sentia que como tu te sente fragilizado, às vezes é uma fragilização de grau 1, por exemplo, que tu tem só não consegue colocar a calça, não consegue colocar da cintura para baixo as roupas, ou precisa de apoio para caminhar, para levantar, mas mesmo assim tu sente que tu não é mais tu, tu precisa do outro. Então, essa relação com o outro é fundamental a gente orientar também os idosos para que eles sejam gratos. A gratidão, ela é um dos símbolos, né, que Jesus sempre colocava naquela história. Eu sempre me lembro da história daqueles todos que foram curados e um só voltou para dizer obrigada, né? Então, a gratidão é uma das grandes virtudes humanas. Santa Teresa de Calcutá definia como a delicadeza da alma, que cria o vínculo verdadeiro, estabelece a relação de empatia e gera felicidade. E é bom mesmo quando tu diz muito obrigada, que tu dá um abraço em alguém, como tu te sente feliz e vê que a pessoa também fica feliz. Gera aquela energia mútua, né, entre um e outro. Bom, depois nós temos o último, que eu acho fundamental, que é a resiliência. A resiliência é eu acreditar que mesmo diante de todas as adversidades da vida, eu estou viva e feliz. Posso ir para frente, acredito na vida, vou para frente, mesmo que eu acorde de manhã morrendo de dor no corpo e tenho cansaço, não, mas eu quero continuar a minha vida, não vou ficar reclamando de tudo. Reclamar de tudo não é uma atitude de autossuperação. Atitudes de autossuperação, elas conseguem ir além da sua dificuldade física e muitas vezes mental e espiritual. Por isso que a resiliência, gente, ela precisa ser desenvolvida com a fé, com ir na igreja, se não consegue. Isso aí eu ensino muito para as cuidadoras. Vamos ligar a TV e se a pessoa é católica, tem as missas da Aparecida, que são tão bonitas, ou se ela é evangélica, tem os canais evangélicos, ou se ela não acredita em nada, nós temos as práticas integrativas, tem o reiki, que é gerar energia de um para o outro, criar isso. E tem uma outra maneira também da gente gerar resiliência no idoso, quando ele não quer mais saber de nada da vida, é fazer ele lembrar de momentos felizes da vida. Então, aqueles momentos felizes te levantam, te fazem acreditar de novo que tu pode. Ah, olha só como foi aquela época, que esperança, eu tenho a esperança e eu quero ir para frente, né?
Bom, nós temos, então, eu conversei, então, com você sobre os 5 exercícios de virtude da velhice. Esses exercícios de virtude eu retirei de um livro, depois eu mando para ela, que eu não estou com ele aqui. É um livro sobre, é um padre, ai, eu gosto muito dele, ele tem vários livros dessa área do idoso, e ele é da Índia. E ele tem 2 ou 3 livros que falam sobre isso. E ele traz mesmo dados da Bíblia e dados nossos, né, do dia a dia. Então, como é que eu treino uma cuidadora? Então, em relação a esses exercícios e esses 4 pontos de alimentação e tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem feito nos nossos cursos, eles são curso de 40 horas. Então, eles têm uma parte que é à distância e uma parte que é prático. E a gente ainda está só no Rio Grande do Sul, né, cuidando disso. Mas nós estamos agora elaborando já um trabalho para a gente fazer em todo o Brasil. A gente quer fazer pelo Hotmart as aulas teóricas, e aí vamos arrecadando enfermeiros ou o pessoal da área da saúde que possa fazer os 20 horas de treinamento, que seriam 4 turnos. E e aí, nesse momento, eles aprendem como se produzem enzimas digestivas em casa, que isso aí é uma coisa muito importante. Bom, como é que eu produzo a papaina, a bromelina, e, e como é que eu posso fazer isso em relação à alimentação, como é que eu dou, como é que eu posso produzir o alimento, como é que eu uso o alimento que eu preciso para redução da, por exemplo, estou com prisão de ventre, o que que eu uso para melhorar, tudo em termos de alimento. O que que eu faço com a diarreia, em vez de dar remédio, o que que eu posso dar em termos de alimento, e as proteínas, né, como é que eu gero a arginina, porque tem toda uma... Como é que eu faço os caldos de carne para que aquela arginina seja melhor absorvida, e assim vai. Depois a gente ensina a parte de exercícios, aí nós temos tanto o exercício de fono, que aí tem uma para fono, e como os exercícios de ah, fono e o exercício prático, que aí tem o professor de educação física e o fisioterapeuta, apesar que o fisioterapeuta é mais, a gente usa mais o professor de educação física, com aquelas exercícios bem simples, levanta, senta, e aí, bom, e depois, a gente faz também com isso, a gente começa a verificar quem é que tem no SUS perto, nas unidades de saúde, que pode indicar as práticas integrativas complementares em saúde, e aí as enfermeiras estão trabalhando muito com isso já, né? E pelo menos aqui no Sul, não sei como é que está em São Paulo, mas aqui a gente tem todas as unidades de saúde praticamente tem aurículo, aromo e reiki. E então elas até já marcam as consultas e fazem ali com os pacientes e tal. E tem os grupos de meditação e os grupos da terceira idade, que são grupos muito importantes para criar conexões de amigos, né? Esses grupos, eu não sei como é que é aí, mas aqui a gente tem os centros de convivência em alguns bairros, né, de Porto Alegre. Bom, depois eu não consegui ler a pergunta que passou aí, mas depois tu me diz, né? Eu coloquei, Temis, que em Jundiaí a gente tem as práticas nas unidades de saúde. Sim, que legal. Não, precisa muito isso. A gente cada vez mais tem que incentivar, porque agora as enfermeiras estão tendo os consultórios de enfermagem e elas estão trabalhando muito com isso. São 2 empreendedorismos na enfermagem, que é as práticas integrativas e os curativos e feridas, que a gente está usando laser e tudo mais, né? Então, são práticas que as enfermeiras estão indo muito.
Tem depois a parte estética, mas eu acho que isso aí não é tanto assim. Eu acho que é mais importante esses dois. E que mais que eu. E aí depois, essa parte das virtudes, a gente desenvolve mesmo com o cuidador à medida que ele vai cuidando dos seus pacientes. Eu tenho trabalhado muito nos grupos. Como eu tenho um grupo de cuidadores virtual, todos que fazem a aula comigo vão para esse grupo. Então, a gente troca muita experiência e as pessoas me pedem cuidadores, então eu já indico aos que não estão trabalhando e tal. E, e essa relação é muito importante, gente, porque às vezes o cuidador se sente oprimido, se sente desrespeitado pelo idoso, porque ele tem toda uma história de vida também que às vezes é um gatilho para ele, aquele idoso que está machucando, maltratando e tal. E então eu gosto muito de colocar a importância desses 5 pontos de exercício de virtudes, porque não só para aquele idoso, que é nós, idosos, né, que temos que desenvolver esses nossos 5, mas também para aquele cuidador. Eu posso cuidar com serenidade, entender o outro, entender e procurar fazer com que o outro pense sobre aquilo que ele está fazendo. Para mim, isso aí, só isso já é o suficiente para a gente montar um relacionamento bom entre o cuidador e o idoso que é cuidado. E depois a gente tem, eu acho que era isso o artigo mais ou menos, né, que ela tinha colocado, porque eu fiz um outro artigo que eu falei só sobre resiliência, e agora foi do mês de janeiro, e a resiliência em si, ela é fundamental. Para mim, eu acho que não existe um idoso que possa viver até 120 anos, como fala o Ronald Zanca, que é um ortopedista nosso aqui do Sul, que faz um trabalho lindo na internet sobre anti-envelhecimento. Vale a pena vocês ouvirem o Ronald Zanca. E ele fala sobre o anti-envelhecimento e que as pessoas podem viver até 120 anos. Tu consegue viver até 120 anos se tu realmente consegue exercitar tuas virtudes. Eu não acredito, porque a nossa cabeça nos mata. Ela é que gerar os problemas, os sentimentos que tá só na gente e não no outro, é muito complicado. Aí que vai, aí a pessoa gera doença, as emoções, as 5 emoções, né, que geram as doenças nos diversos locais, que isso aí já é um estudo que existe há muitos anos, que é a psicossomática das doenças, e essas 5 emoções, elas precisam ser muito trabalhadas na terceira idade, principalmente. Primeira emoção, aí a gente põe os dedos. Primeira emoção, aqui, a ansiedade. Segunda emoção, a tristeza. Terceira emoção, a raiva. Quarta emoção, a, a tristeza é essa, do dedinho da aliança, é a tristeza. E a outra emoção é a preocupação. Então, segurar os dedos e pensar, esperar ele pulsar e pensar nessas emoções é muito importante também, que a gente possa ver cada uma para conseguir viver cada dia, acordar de manhã, obrigado, Senhor, pelo meu dia, bom dia para todo mundo. Eu sempre conto, o Genivaldo é um que estava nessa matéria. Genivaldo era um focolarino de Porto Alegre, que uma vez veio aqui para a praia, eu estou aqui em Torres hoje, veio para a praia e ele disse assim: ai, Temis, vamos caminhar na praia. Aí fomos caminhar. E eu digo bom dia para todo mundo, porque sempre eu me lembro daquela música. Alô, bom dia, ó, como vai você? Uma olhada em amigo, um grande sorriso, um aperto de mão. E cada vez que eu caminho na rua, a pessoa vem vindo em minha direção, eu digo bom dia, bom dia. E aí o Genivaldo disse: Temis,
eu nunca fiz isso na minha vida, de ficar dando bom dia para quem não conhece. Aí eu disse, olha só, e quando a pessoa responde bom dia, como tu fica feliz e ela também. Então, é isso, sabe? É gerar alegria no outro. Então, essa tem que ser nosso caminho mesmo. Se não for esse, a gente só fica triste, pensando nos nossos problemas, pensando no problema do filho, disso, daquilo, e assim a gente vai trabalhando. Em Porto Alegre, a gente tem um trabalho bem legal, que é com as pessoas em situação de rua, e são muitos voluntários da obra que trabalham junto também com a gente, fazendo cachepós, que é caixinhas de leite, e aí tem as plantinhas e os moradores de rua vendem as plantas. Se chama Troque a Fome por Flor. E esse trabalho é feito já, acho que uns 4, 5 anos que a gente já está fazendo, 4 anos, eu acho. E, e também envolve muitos idosos. Então, alguns locais onde Padre Cacique e era Spam também, eles já trabalhavam com as caixinhas de leite, preparando para que elas sejam cachepós para os... Então, essa parte lúdica também é importante. Se o idoso sabe, porque muitas vezes ele não consegue enxergar, né? Mas ele tem condições de fazer alguma atividade lúdica, jogos, e não só ficar na frente da televisão, é fundamental também para a gente gerar esse bem-estar e não ficar pensando nos problemas e nas doenças e nas dores físicas e espirituais, né? Ô, Então, Temes, licença um pouquinho. A Vânia perguntou se você pode repetir as 5 emoções que você... tá, 5 emoções. Tristeza, preocupação primeiro, que é esse dedinho. Tristeza, que é o dedinho da aliança. Raiva, que é o dedinho que a gente conhece. Depois, raiva, tristeza, raiva, preocupação. Esse aqui é ansiedade. E tem esse que eu não me lembro mais qual era que eu tinha dito. Era preocupação, raiva, tristeza e... Ai, não me lembro mais. Medo. Medo. Tristeza e medo. Então, é ansiedade, medo, raiva, tristeza e preocupação. Cada órgão, eu vou mandar para vocês, tem uma tabelinha bem bonita. Cada órgão representa, cada um dessas emoções representam órgãos. Então, alguns deles, por exemplo, a tristeza, ela representa o pulmão, então, e representa o nariz. Então, sinusite, às vezes tosse, às vezes o intestino grosso preso, tudo, ou então solto demais. Então, tem a ver com uma emoção. É muito interessante isso. Isso é um estudo de muito tempo já que existe. E aí é importante a gente ter uma ideia, sabe, de como ir ajudando as pessoas que estão em volta e a gente mesma com essas emoções. Eu acho que o grande esquema é a gente se questionar e criar uma consciência. Se a gente cria a consciência do porquê e quais são os gatilhos que nos levam a ter a não ser manso, a não ser sereno, a não ter paciência, a não ter gratidão e a não ter uma autossuperação, a gente consegue parar e pensar e tentar mudar a nossa história, né? E porque às vezes a gente vai na missa sempre, reza, pede para Jesus a sabedoria, pede isso, pede aquilo, mas a gente não tem as atitudes, né? Então, nós temos que ter as nossas atitudes, a atitude, mudar a nossa atitude, isso aí é fundamental. A Vera também tinha levantado a mão. Vera? Eu tinha levantado a mão justamente para perguntar das emoções, que eu vi que a Vânia tinha perguntado. Eu vou ver se eu consigo passar para o chat aqui, para vocês.
Já teve uma pessoa que já passou as emoções no chat. Ah, que bom. Então tá bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Temis? Quero agradecer o que eu ouvi, porque entrei tarde nessa reunião, mas é sempre muito rico sabermos de tudo isso. Eu já estou nessa idade, quase precisando de um cuidador, né? Mas eu peço a Deus que eu não precise até o meu último momento. Dor, a gente tem, todos os dias. Quando eu preciso fazer uma viagem longa, eu já tomo meu remédio de dor, de cãibra, antes de fazer a viagem. E vou embora. E dá tudo certo, graças a Deus. Ainda não fiquei despencada no meio do caminho. E eu descobri uma coisa hoje. As minhas amigas, maravilhosas, algumas do movimento, outras de fora do movimento, elas exigem que eu faça companhia, que eu vá para cá, que eu vá para lá, que eu faça uma viagem, que eu me movimente. E eu estou sempre disposta. Largo todo o serviço de casa, largo tudo e vou. Às vezes eu chego aqui, ainda tem cozinha para arrumar, no café da manhã, almoço e jantar, mas 11 horas da noite. Eu falo, quer saber? Ainda vou regar minhas plantinhas e depois eu vou arrumar minha cozinha. É assim, graças a Deus. E eu estou me sentindo muito feliz. Medo de nada. E participo de grupos, vários grupos, né? Então, legal. A gente tem que ir para frente mesmo. Muito obrigada por você ter tocado nesse assunto. Essas terapias, algumas eu já conheço, e não estou praticando nada. Isso é o mal, né? Saber muito e não praticar. Mas tudo bem. Uma hora a gente vai conseguir tirar um momento para praticar essas terapias aí. Assim. E eu acredito assim, conforme a minha idade vai passando, tem um momento que eu falo, agora eu vou deitar e vou fazer um soninho da beleza. Depois eu acordo e falo, nossa, mas eu podia ter feito isso, aquilo, aquele outro, porque eu sou ligada no 360, não é nem no 220. Então, mas a gente tem que ter um descanso. E aí, o que vai fazer? 7h30 eu já cheguei. Vamos ver se eu chego no 100. Muito obrigada. Deus te abençoe a todos. Oh, que bom. Obrigada. Tereza, você levantou a mão. O sono é muito importante, viu, gente? Aqui, dentro dos 4 pontos, ele está dentro da alimentação, o sono. O sono é fundamental. Se a gente pudesse deitar às 10 e dormir às 11 e acordar às 6, seria perfeito. Tereza, você levantou a mão. Só agradecer, então, a Temis, né, pela sua exposição. Acho que, assim, trouxe muitos elementos para a gente pensar, repensar para os mais idosos e menos idosos também, né? Começar desde criança, tudo aquilo que você disse aí. Eu só gostaria de fazer uma pequena complementação, só uma reflexão, porque quando você diz, Temis, por que você está assim, né? Eu acho que gera a espera de uma resposta. Se você muda, por que será que você está assim? Muda um pouco o sentido de você não questionar a pessoa, mas gerar possibilidade de reflexão. Isso foi uma pequena experiência que eu fiz na minha família com meu irmão mais velho, porque ele é resmungão, ele fala, ele
Bom, enfim, quando, né, eu sugeri para minha irmã que mora com ele, não faça por quê diretamente, mas por que será que está acontecendo isso? Ele mudou muito a atitude dele, né? Então, são pequenas dicas que eu acho que, pelo menos para ela, funcionou bem, né? E mesma coisa, tudo bem, você vai responder bem, você está mal, mas você responde automaticamente bem, né? Porque você não quer papo. Agora, se você chega e pergunta, como será que você está, né? Como você está? Gera uma possibilidade de respostas, né? Então, é só uma dica que eu estou te dando. E depois eu acho que como você falou da esperança, eu acho que da paciência, né? Suportar com esperança, essa esperança é o ano nosso da esperança. Então, acho que vale a pena investir nisso, né? E só deixando um recadinho, então, eu deixei no chat, quem depois desejar a gravação, eu deixei meu contato, vocês peçam que depois eu disponibilizo a gravação para vocês. Obrigada, Temis. Obrigada a todos. Carminha, você levantou a mão. Oi, Tereza já falou muito do que eu ia questionar, né? Inclusive a questão de disponibilizar, porque muita gente merece ouvir, né? E eu gostei muito, inclusive quando o Temis falou sobre o pai dela, eu também tenho uma mãe de 93 anos, e praticamente ela faz tudo isso que está aí orientado. Por isso que ela é, assim, um exemplo de pessoa. Eu brinco com as pessoas que eu não estou aqui para cuidar dela, ela que cuida de mim. Agora, Temis, parece que você disse em algum momento que vai haver um curso. Eu gostaria de saber, pelo menos, se pudesse agora, como fazer com a semente de mamão. Porque eu já tiro, agora eu não faço nada, não, né? Às vezes eu bato junto com o mamão, mas você falou alguma coisa de retirar e deixar na geladeira. Também, quanto à casca de abacaxi, eu faço chá, mas parece que você falou para colocar na água, tipo água saborizada. Isso. É assim, ó, a semente do mamão, a papaína está dentro da semente, então a gente tem que dar uma leve liquidificada, um pouquinho de água ou de um suquinho maracujá, eu gosto de colocar um pouquinho. E aí dá uma batidinha e enche de água e deixa na geladeira. E aí a gente vai tomando sempre, a pessoa que tem dispepsia, por exemplo, aquela sensação de barriga que não digeriu, ela deve tomar um pouquinho dessa água antes da refeição de proteínas, porque essa papaína ajuda na quebra das proteínas. E aí depois, a bromelina das gorduras, né? Então, churrasco ou ovo, porque agora a gente está com mania de comer muito ovo, então o pessoal começa a se sentir meio ruim, assim, da parte digestiva. Então, a gente usa a água de abacaxi, deixa de molho, a casca, lava bem a casca. Claro que a casca sempre tem agrotóxico, por mais que a gente diga que não, ela tem. Então, lava bem ela, eu lavo com aquele limpol mesmo, esfrega bem com a esponja, e depois corta, e aí a casca fica dentro de uma jarra com água, 2 litros, mais ou menos. E aí deixa fora da geladeira durante 24 horas. E aí depois vai para dentro da geladeira, com casca e tudo, a água. E aí tu vai tomando a água, fica uma água saborizada. Ela fica levemente azeda. É bem isso, a gente precisa que ela fermente um pouco. Porque ela vai fermentar fora. Por isso que deixa fora, porque é essa fermentação que gera a bromelina. Né? Ótimo. Obrigada. E tem também uma outra coisa que eu acho fundamental, porque o idoso tem muito fungo intestinal, então, que é a candidíase. E aí a gente usa orégano. Orégano é o nosso remédio. Nossa, eu não fico sem orégano. Se usa assim, ou se tu tem plantação de orégano, é muito melhor, porque aí pega as plantinhas, coloca de molho na água bem quente e libera o óleo. Se não tem o orégano, compra o orégano pronto, seco, e aí 4 colheres de sopa para 1 litro de água fervendo. E aí mexe até esfriar, porque aí a gente libera o óleo da folhinha.
Então, e se conseguir óleo de orégano, é muito melhor para quem tem, porque assim, a candidíase, ela começa na vagina das mulheres, quando começa com infecção urinária. Depois vai subindo. Aí começa essa sensação de dispepsia, é também candidíase. Depois começa o refluxo. O refluxo é o pior da candidíase, que já estava instalada. Então, a gente tem que usar o orégano. Ele é muito importante. Nossa, ele é assim, tudo de bom. E eu deixo as garrafas na minha casa, meus filhos, quando vêm, me perguntam, mãe, essa está batizada? Está batizada porque uma tem orégano, outra tem papaína. Sempre deixo tudo ali pronto na geladeira. Eles duram 3, 4 meses. Aí vai tomando. E a quantidade para você tomar durante o dia? É só uma xicrinha de manhã e uma à noite de orégano. Xicrinha de cafezinho, aquelas 50 ml. Pelo menos, isso aí eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu fiz um curso de ortomolecular com um de São Paulo, que eu gostava muito dele, e aí eu fiz esse curso durante um ano todo, e ele ensinava a fazer o óleo de orégano. E aí depois surgiu, isso faz uns 20 anos atrás, surgiu o orégano em óleo. Aí a gente compra dos Estados Unidos, aí põe embaixo da língua, 4 gotinhas, que aí é tranquilo, vai rápido. Mas eu acho muito importante a gente ensinar o alimento, porque aí tu vai começar a pensar, vou plantar orégano no meu jardim ou na minha janela para poder usar e comer a folhinha, né? E está sempre em função. Já vou procurar. É melhor do que o óleo dos fundamental. Estados Unidos. Vamos plantar. E fica bem de acordo com a campanha da fraternidade desse ano, né? Exatamente. Chega de Estados Unidos. A bundão chega para lá nisso. Que bom. Obrigada, Artemis. Viu, Temis? Para que serve o óleo de orégano? Serve para as candidíases, para os fungos que nós temos, né? É porque, assim, a gente tem a candidíase, a cândida, ela está na nossa flora intestinal, mas quando ela aumenta muito, ela nos prejudica. Então, para que ela não aumente, a gente usa a solução de orégano. 4 colheres de sopa bem cheias de orégano em pozinho e 1 litro de água bem quente, fervendo. Aí vai mexendo até liberar o óleo. Se puder mexer com colher de pau, melhor. E aí depois guarda na geladeira numa garrafa e vai tomando 50 ml de manhã e 50 à noite. Viu, Temis? Hoje em dia, a gente da terceira idade cuida da quarta idade, né? E, às vezes, a gente que está na terceira idade acaba perdendo a paciência, não maltratando, mas a gente não perde assim, o equilíbrio um pouco de falar com mansidão, né? Porque, às vezes, fala 1, 2, 3 vezes, a pessoa não entende. E você falou sobre a técnica da respiração. Eu gostaria que você falasse de novo. Bom, tem muitas técnicas da respiração. A que eu uso é assim: eu fecho os olhos e respiro. E conto até 4. Vou respirando. 2, 3, 4. Aí seguro. Conto até 6. E solto. Aí depois de novo. E solto. Então, é uma maneira que a gente tem de parar, se concentrar no aqui e agora, porque isso é muito importante. Se a gente faz o aqui e agora, eu não estou pensando nas coisas, não, estou pensando que eu tenho que respirar, soltar, e aí depois eu vou fazer o que aquele idoso, porque eu sei que é difícil. Olha,
que as minhas cuidadoras de idosos, todo mundo reclama, é difícil, chega um momento que tu perde toda a paciência, mas aí é entender, deixar que aquele idoso fique ali um pouquinho, tu vai te recompor para depois ir conversar, porque não adianta a gente... E depois a gente fica triste, né? Porque sabe que aquele idoso é fragilizado e tal, né? Então, mas também não é porque é idoso, é um santinho. Também isso a gente precisa entender, que nós todos, né, sabemos que a gente saiu de uma fase adulta e estamos na fase da terceira idade, a gente não virou um santinho, nós continuamos com aqueles mesmos defeitos que a gente tinha antes. Mas, e muitas vezes eles são até agravados, mas a gente precisa desenvolver as nossas virtudes para que a gente consiga ir para frente, sabe? Ir para frente mesmo, na nossa vida, em tudo, nossos pensamentos, tudo. E depois é muito importante a gente largar o problema das nossas famílias, porque também esse é um problema sério. A gente fica com o problema da filha, do filho, do não sei o quê, e do marido. Não, a gente tem que começar, nem que seja, se a gente começa antes, melhor, mas na terceira idade, pensar na gente. Como eu estou me enxergando na vida, o que eu espero da vida, o que eu espero que esperança eu tenho, o que eu desejo, o que eu quero fazer. Então, isso aí é um trabalho, porque se a gente está na nossa, aquele idoso que está sem paciência, nos incomodando, não vai nos incomodar, porque a gente está tranquilo na nosso ser, né? Então, eu não sei. Eu acho que isso aí tudo é um autoconhecimento, né? Da gente ir trabalhando isso. Depois, eu tenho o Américo, tem uma pessoa que eu gosto demais no YouTube, que eu não me lembro todo o nome dele, mas ele trabalha muito com os mantras. Então, ele ensina alguns mantras que tu vai repetindo para ir criando a tua consciência, e pensando, fica paradinho e vai repetindo teus mantras, segura nos dedos. Então, ele faz todo Américo... Ai, alguém conhece o Américo? Ele trabalha essa parte de meditação, não consigo me lembrar o sobrenome, mas eu vou ver agora aqui e já deixo para o grupo. Fátima, lembrando da listinha aí de mãos levantadas, Valdemiro, Maria Angélica, Vera Lúcia, Jorge Cury, Antônio Carlos. Como nós estamos prestes a concluir a reunião, talvez se a gente respeitasse essa ordem, o que vocês acham? Então, Valdemiro. Olha, eu gostei muito da sua explanação, fantástico, realmente fantástico, agradeço muito. Mas eu queria fazer uma pergunta com relação a nós, a partir dos 60, 70 anos, como conseguir não ter sarcopenia, manter a musculação. Eu tenho que ingerir proteína, eu vou à academia, mas não ingiro proteína na quantidade certa. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? A relação entre a ingestão de proteína e a musculação. Eu faço musculação, mas não ingiro proteína, ou eu ingiro proteína, não faço atividade física. Isso tem uma relação, tem quantitativos? Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Bom, posso te dar uma receita que eu gosto muito. Preparar o caldo de carne. A gente compra carne de segunda. Eu não como carne vermelha, mas eu tomo caldo por causa da arginina. A arginina, ornitina e lisina são 3 aminoácidos que a gente não pode deixar de ter durante o período da terceira idade. Eu não sou muito a favor do whey. Eu acho que ele gera muitos gases. O pessoal reclama demais disso. Então, por isso que eu faço isso. Então, é assim, para 200 gramas, 1,5 litro de água.
Deixa ferver bastante, se puder ferver na panela de pressão, melhor ainda, porque aí libera a substância que a gente quer. Durante os 20 minutos. Depois, abre a panela, tira a carne e pega todo aquele caldo e vai colocando em copinhos de cafezinho, de plástico, pode ser de plástico, se tiver de copinho mesmo, melhor. Mas de plástico mesmo, não tem problema. E deixa tudo no freezer e vai usando todos os dias o suco verde. Não adianta usar a proteína se não usa o cálcio junto, se não usa o ácido fólico, se não usa... Então, a gente tem toda uma relação ali de nutrientes que nós precisamos ter. Então, eu ensino a fazer assim, ó, beterraba. Eu adoro essa receita. Eu pego 2 beterrabas, compro por semana, corto elas em quadradinho e abro uma couve, coloco a beterraba dentro da couve, as couvezinhas, né, sem agrotóxico. Pega as folhinhas de couve e já vai montar uma vez por semana tudo isso. Ferve o caldo, já deixa congelado. Aí vai pegar uma folha de couve, coloca a beterraba, enrola como trouxinha. Se quiser, pode pôr uma maçã junto, que fica uma delícia com a beterraba e maçã. E aí, põe no freezer, tudo no freezer em saquinhos. Aí depois, cada dia de manhã, vai pegar uma beterraba e um copinho daqueles de arginina, que é o caldo de carne, coloca no liquidificador, bate e toma, todos os dias. Olha, é a melhor coisa que tem. Pode tomar de manhã cedo ou pode tomar de noite, mas o problema de noite é que a beterraba tira um pouco do nosso sono. Quando a gente quer acordar mesmo, a gente usa beterraba. Quando a gente quer sentar para estudar, usa suco de beterraba. Melhor, é excelente para nos deixar atentos. Então, por isso que eu uso de manhã. Pode usar até, se não quer tomar em jejum, toma um pouquinho mais tarde, toma antes do almoço. Muito bom. Porque aí a gente coloca a quantidade que precisa, né, da arginina sempre. Não sei se vocês todos comem carne, todos comem frango, peixe. Aí tem que ver, tem os vegetarianos, que tem toda uma suplementação diferente. Cuidar sempre a vitamina D. Vitamina D de 30 é um horror. A gente tem que aumentar muito. A nossa vitamina D tem que ser 60 para cima, que é o ideal. Ter sempre... Eu pessoalmente, uso selênio sempre como suplemento, que também nos ajuda até para o cabelo, para não ficar cabelo branco. A gente usa o selênio, unhas, tudo fica bom com o selênio. Mas a gente precisa ir... Isso aí é toda uma orientação que depois a gente dá, né? Mas, assim, o que dá para fazer é esse suquinho. Esse fica bem. Agora, na lista aqui, na fila, está a Maria Angélica. Ah, Angélica. Olha, eu poderia até pular, mas eu queria só agradecer a Temis por tantas informações nessa tarde e dizer assim, um pouquinho da minha impressão, o quanto somos complexos, né? Porque você foi falando e eu fui vendo assim, atividade física, alimentação, sentimentos, e eu fiquei pensando que não é possível mudar um desses aspectos sem que outros também interfiram nos outros, né? Então, que coisa bonita que nós somos. E também salientar que, na minha experiência aqui também às vezes, cuidadora de idosa, mas também já precisando de alguns cuidados, a questão da solidão, porque você também coloca a questão dos relacionamentos, né? E à medida que o tempo passa para a gente, nós vamos diminuindo as nossas atividades e perdendo os relacionamentos, e ficando restrito àqueles que são mais próximos, né? Então, como é bonito a gente ser alertado de que não precisamos cultivar, sim, relacionamentos e amizades, né? Que isso também é saúde, né? Também vai nos ajudar a ter uma longevidade e a ter vida saudável, né? E por... Diga.
Tu já pensou, Angélica, como é que é a vida de uma pessoa que está numa instituição de longa permanência e que só tem um primo que mora lá longe? Então, a gente tem várias pessoas, mesmo até do movimento, pessoas conhecidas nossas, que estão nesses lugares e que, Sim. como eles precisam, essa é uma amizade que a gente pode cultivar, mesmo que não seja para nós, mas a gente se dá para eles. É impressionante como a gente se sente feliz, sabe? Então, eu sempre acho isso, por exemplo, as famílias mais vulneráveis, que a gente pode ajudar, que tem um grupo que ajuda. Isso é uma maneira da gente cultivar amizades também. Não são só os mesmos grupos. Eu fiquei impressionada quando eu perdi meu marido primeiro eu perdi minha filha, faz uns 5 anos esse ano, depois o marido no ano seguinte, porque ele não aguentou ficar sem ela. Aí eu comecei a pensar, mas olha, eu posso fazer outras coisas da minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar isso. Meu grupo de amizade, quem é? É aquela mulher lá da vila, que está precisando de um gás, é aquele outro lá do grupo de famílias, que é lá debaixo do viaduto, que a gente está atendendo, precisa de roupa. Então, isso foi para mim uma maneira que eu tive de viver a autossuperação, porque senão eu não ia dar conta. Então, e não ia dar conta ficando esperando o filho que vai me socorrer porque se eu posso ajudar os outros. Então, eu sempre penso nisso, ser para o outro. Se a gente não é para o outro, a gente não consegue sobreviver na terceira idade. Para mim, aquela experiência a primeira que ela disse que sai com as amigas, e é isso aí. Muito bom. E eu queria até pedir, Temis, que quando você for iniciar um curso, você faça chegar até nós a divulgação desse curso, porque é muito interessante. Eu e o Flávio e o Paulo Reck, nós vamos fazer. A gente quer fazer numa linha também da logoterapia, sabe? Para o pessoal trabalhar mais isso. Bom. Outra pergunta. A Vera está com uma lista aqui na fila. Eu sou a próxima? Eu sou a próxima? Bom, vou falar um pouco assim da minha experiência, né? Eu sou assistente social, e aí eu fiz pós-graduação em gerontologia, e quando a Temis trouxe sobre as PICs, as práticas integrativas, né? Hoje elas são utilizadas no SUS o tempo todo. Aqui em Jundiaí, as equipes, a equipe é o antigo NASF, né? Então, hoje é a equipe multidisciplinar nas unidades de saúde, em todas as unidades de saúde, tem as PICs, né? Eu fiz o curso de auriculoterapia, inclusive eu fiz 3 cursos de auriculoterapia, gosto muito da auriculoterapia. Eu trabalhava no SECO, que é o Centro de Convivência, e as pessoas, elas vão muito no Centro de Convivência, aqui em Jundiaí, e toda quinta-feira tem meditação e auriculoterapia. E tem pessoas, assim, que toda quinta-feira elas estão lá, e um dia, assim, até uma psicóloga, eu estava fazendo aurículo nela, né, e ela disse para mim que ela não tinha conseguido dormir e tal, e aí eu comecei a fazer o ponto, comecei a estimular, aí ela falou assim para mim, nossa, tá me dando um sono, eu preciso ir em casa dormir. Então, assim, foi bem legal, assim, né, aí teve uma outra vez, ela vem, né, aí um dia ela falou assim para mim, olha, eu já tô curada, né, então, o quanto que isso é importante,